Hoje é 31 de março de 2020, faz 56 anos que tivemos no Brasil o golpe militar. Golpe que deu início a um período muito doloroso da nossa história, período até hoje recusado na sua dimensão histórica. Dali iniciou-se o que costumou-se chamar de ditadura militar, mas essa é meia verdade, ela foi uma ditadura civil-militar, porque ela foi amplamente financiada pelo empresariado nacional, e essa ditadura estava sustentada na ideia de perseguir o seu inimigo interno, os comunistas, os subversivos, ou todos aqueles que se opunham ao regime de submissão daquilo que eles consideravam que era o certo. O certo para eles, para a manutenção do sistema financeiro e econômico como era e para a manutenção do sistema de costumes. Houve perseguição também do ponto de vista dos costumes aos homossexuais, muitas vezes as mulheres que tinham uma vida menos oprimida pelo patriarcado. Houve perseguição a todo aquele que pudesse ser considerado desviante de alguma maneira. Eu, como psicanalista, fiz parte de um programa que se chamou Clínicas do Testemunho, programa associado à Comissão da Anistia, que tinha como função a recuperação da memória. É muito interessante que todos os programas de reparação da Comissão da Anistia tinham esta perspectiva, a reparação da memória. Aliás, não é à toa que esse governo atual pediu a construção do Museu da Anistia, que estava em andamento ainda. Segundo a minha perspectiva, nós estamos vivendo hoje um sintoma social que é decorrente do trauma dessa ditadura, que até hoje não foi devidamente enfrentada pela sociedade brasileira. Há uma negação da verdade, tanto do ponto de vista das consequências jurídicas que todo aquele aparato de repressão, que toda aquela violência deveria ter, quer dizer, o sistema judiciário como um todo, capitaneado pelo STF, não enfrentou a sua função social, de alguma forma, dá consequência aos crimes praticados pelo aparato de repressão, aos crimes de tortura, de desaparecimento forçado, de exílio forçado, de perseguição no trabalho, né? Um aparato extremamente violento. Ele destroçou famílias inteiras, ele matou muito mais gente do que se sabe, porque esse aparato muitas vezes era usado no campo, quando havia algum tipo de conflito de terra ou contra os indígenas. Hoje se sabe que aldeias inteiras foram dizimadas e também muitos indígenas foram torturados por esse mesmo aparato de repressão que estava nos dispositivos do Exército, da Aeronáutica e da Marinha, e que originalmente foi criado para eliminar os opositores políticos. Aquilo que a gente teve como conceito fundamental da clínica foi exatamente isso: trabalhar com o traumático decorrente da violência de Estado. E o traumático decorrente da violência de Estado, ele tem dois tempos. O primeiro tempo é da violência em si, e o segundo tempo é o da negação social da verdade da violência. Então, o terrível para quem sofreu, o que essas famílias, o que essas comunidades sofreram, é que, além de ter sofrido as perdas, é que a sociedade como um todo calou o reconhecimento dessa violência. Depois do tempo que a ditadura terminou e que começaram os programas de recuperação da memória, alguns programas como a própria Comissão da Anistia, os projetos de comissões da verdade, tudo isso trouxe, pelo menos para o discurso social, a realidade dessa violência. Mas as consequências dessa realidade não foram cumpridas quando o Poder Judiciário se abstém de processar os torturadores e mantém como anistiados os torturadores. Há, inclusive, toda uma discussão sobre a questão da lei da anistia, que levaria um longo tempo. O problema não é a lei da anistia, o problema é considerar que tortura pode ser anistiado, considerar que desaparecimento forçado pode ser anistiado, considerar que esses crimes sejam crimes conexos, mas essa é uma outra discussão. O fato do Poder Judiciário ter se abstido dessa sua função social, o fato de uma parte da sociedade negar a existência dessa violência na nossa história, segundo a minha perspectiva, faz com que nós sejamos uma sociedade traumatizada e faz com que nós tenhamos hoje
hoje, socialmente, o retorno desse trauma através da patética situação de termos um capitão fascinado pela ditadura, que homenageia torturadores, sendo eleito como presidente do Brasil. Função que ele não tem nenhuma qualificação e função que dá a ele, como arauto da morte, arauto do ódio, um lugar de disseminação de violência absurdo. É tão patético esse retorno que ele traz à luz aquilo que os próprios ditadores da ditadura militar não podiam falar. Eles escondiam, eles torturavam, eles matavam, eliminavam os seus adversários, porque eles consideravam seus adversários inimigos de guerra, só que eles não pronunciavam. O voto de morte era pronunciado pelo torturador dentro das instituições militares, mas não publicamente pelos ditadores. E hoje, o capitão que ocupa a presidência pronuncia esse voto de morte o tempo todo, até numa situação como a que nós estamos vivendo, que tem a ver com esse vírus, com a necessidade de proteção da população em geral. Ele escolheu fazer um voto de morte para as pessoas vulneráveis. Como sempre, na verdade, ele fez isso desde a campanha dele, e o terrível disso é que tem uma parte da sociedade que apoia esse voto de morte. O que podemos fazer? Temos que criar laços, temos que construir história, temos que poder compartilhar esses pequenos testemunhos, temos que poder criar conceitos que façam anticorpos, né? Já que nesse momento essa é a linguagem, a essa violência. Tem uma dimensão do que o Foucault chamava de micropolítica que é muito importante para dar sustentação à macropolítica, que é a criação de um discurso de solidariedade, mas também um discurso de reconhecimento da violência e de se colocar ao lado daquele que sofreu violência, no sentido de que não foi só torturado que sofreu a violência. Eu também, quando eu não podia falar. Eu também, quando eu sentia medo na rua. Ou eu também, porque eu me sinto aliada a ele, que ele é um semelhante. Se a gente consegue construir esse discurso no âmbito da micropolítica, ou seja, das relações pessoais, a gente também pode vir a sustentar uma macropolítica um pouco mais potente. Eu espero que eu tenha podido contribuir um pouco com essa construção aí, que muitos podem fazer desse pedaço de memória. Espero que a gente possa conversar também.